por ter criado essa música só para nossa live. Bom, gente, o assunto de hoje é sobre o medo. O medo paralisa a gente. Quem é que nunca se sentiu paralisado, congelado por um medo real ou por um medo que existe na nossa cabeça, né? E qual é a origem dos medos? Quais são os tipos de medo, né? Nós temos os medos primitivos, que são medos que são para nos proteger, para proteger a nossa sobrevivência. Por exemplo, quem tem medo de tomar vacina, quem tem medo de agulha, quem tem medo de injeção, quem tem medo de ir ao dentista, porque sabe que vai sentir dor. Então essas pessoas sentem esse medo porque esse medo te protege a sua existência, né? Então os medos primitivos, eles protegem a sua vida. Como nós evoluímos como seres humanos, os seres humanos caçavam, né? Então eles tinham o tempo inteiro que estar alertas. A gente não tem mais esse alerta de perigo, de animal selvagem, a gente não tem mais esse tipo de alerta. Porém, a gente tem medos que ainda assim querem nos proteger. Então, quando a gente está em alguma situação que a gente vai sentir dor, que a gente vai passar por algum processo assim, a gente sente medo. Meu irmão escreveu que ele tem medo de ir no banco. É só pagar a dívida que fica tudo certo, tá? Tem medo daquelas ligações, né? Ligação, você sabe que é cobrança porque você não pagou a fatura do cartão. A ligação tá tranquilo, porque a pessoa pode ignorar, né? Então, assim, a princípio, o medo, ele não é uma coisa ruim, tá? Ele não é uma coisa ruim porque a intenção dele é positiva. E o medo, ele revela ao que você tem apego. Você tem medo de perder alguma coisa. Por que você tem medo de perder? Porque você ama essa coisa. Só para falar um pouquinho sobre a questão da parte primitiva, então o medo ele é um mecanismo que a gente tem de defesa, né? Os estudiosos, né, quando você vai falar da época dos primitivos mesmo, eles viviam na savana africana, então imagina todas as pessoas, uma população muito menor do que hoje, né? Todas aquelas pessoas viviam no meio da selva com animais ferozes, né? Então o instinto, né? A convivência delas ali era de proteção, né? Hoje em dia tem prédio, tem um monte de coisa, mas naquela época não. Naquela época eles iam caçar, tinham que se livrar do perigo. Então a gente tem esse instinto, a gente vive nisso, né? O medo, ele nos avisa quando algo não está bem, né? O medo não, é a dor no caso. E a gente tem medo de sentir dor, né? Então não deixa de ser um mecanismo que a gente tem de defesa. E o que a Dani falou, né? Que revela aquilo que a gente gosta, que não é uma coisa ruim, né, Dani? Exatamente. E assim, quando a gente fala sobre medo, a gente também acredita muito na lei da atração, nas leis do universo. Então, eu não sei se vocês já repararam, mas toda vez que você sente muito medo de alguma coisa, aquela coisa acontece. Você atrai, o que você atrai persiste. Ai, meu Deus. Enfim, o que você resiste. O que você resiste persiste. Você atrai o que transmite, na verdade, a frase. Mas tem o que você resiste e persiste. É que o universo, ele não entende o que você fala. Então, se você fala assim, se você sente, né? Eu não pode acontecer tal, eu não posso perder o meu emprego, eu não posso, isso não pode acontecer comigo, não pode. O que você tá mandando pro universo? Perder emprego. O que o universo vai captar? Perder emprego. Ela quer perder o emprego. E aí, o que acontece? A pessoa perde o emprego. De tanto medo que ela sente, ela vibra essa energia. E o planeta, tudo aqui é regido por essas energias. Então, quando você vibra uma coisa, o universo não entende se você tá falando sim ou se você tá falando não. Ele pega só o negócio, perder emprego, e ele vai devolver pra você, né? Então, geralmente, tudo que você tem muito medo vai acontecer com você. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, pra gente entrar nos 5 principais medos? Não, a gente entra e vai falando. Tá bom. Onde que isso se enquadra? Nós temos 5 principais medos, tá? Vou falar aqui os tópicos, depois a gente vai
falar sobre eles. Medo de críticas, o medo da morte, medo de ficar pobre, medo de perder o amor de alguém e o medo de envelhecer. O medo da crítica é o maior medo do ser humano. A gente sente mais medo da crítica do que de morrer, por incrível que pareça. Né? Por que isso acontece? Lembra que a gente falou que o medo, ele revela qual é o seu amor? O que você está amando? Né? Por isso que você tem medo de perder as pessoas que você ama, ou porque você tem medo de morrer. Enfim, esse medo da crítica é um amor que você tem pela sua autoimagem. Você cria na sua cabeça uma autoimagem. Quem entrou? A Rê? Beijo, Grazi, beijo, Stephanie, beijo, Rê, bem-vindos. Vão entrando aqui no meio da nossa live, tá? Então, assim, você cria uma... Tem uns miados aqui, gente, vocês não reparam, não? Porque... É que a Eve, na verdade, é tipo a Carol, a Dani, a Kiara e a Nala, então tranquilo. É o Rei Leão, daqui a pouco aparece o Simba. É ao vivo. Então, o que eu tava falando? Da imagem, né? Você formou aí na sua cabeça uma autoimagem. Por exemplo, eu sou... vamos falar aqui um exemplo dos milionários que de repente eles perdem tudo, né? Uma pessoa que tem uma empresa milionária e ele de repente fale. Qual é a imagem que ele tem dele? Que ele é uma pessoa, né, de status, ele tá ali na alta sociedade, na nata, né, classe alta, não. De repente ele perde todo o dinheiro, ele fica pobre, a empresa dele fale. Gente, isso é o maior pavor da vida de um ser humano, é ele perceber que essa autoimagem que ele mesmo criou pode ser derrubada. Então a gente tem muito medo de não... E olha só que loucura, porque a gente sabe muito bem que a vida, que a gente não é nada. A gente está em construção. Sim, e aí também revela, se você for ver, também revela um egocentrismo, né? Não é, por exemplo, a gente poderia caracterizar, ele ama o quê? O dinheiro, né? Porque se ele é rico, milionário, ele quer manter isso. O que significa um rico e um milionário? Tem dinheiro, então ele ama o dinheiro, ok. Porém, como a gente está falando aqui de autoimagem, muitas vezes não está nem diretamente ligado ao dinheiro, né? A gente vai falar aí no final da live, no meio da live sobre curso, né? Mas assim, tem várias maneiras de você detectar exatamente o que está por trás daquilo. Então, ele pode esconder um egocentrismo. Por exemplo, ele tem ligada à autoimagem, ele tem uma imagem, ele passa uma imagem para os funcionários, para a família, para a sociedade. Então, aquilo para ele é premissa, aquilo ali ele ama. Então, o dinheiro mantém ele no status, o dinheiro mantém ele na boca da galera, mantendo aquela autoimagem dele. Então, você pode classificar, né, de várias maneiras. Você pode cavar aí da onde realmente vem esse medo. Né? Ele pode amar o dinheiro, ele fala assim, não, eu amo muito, eu não amo dinheiro, eu trabalho muito igual um condenado porque eu quero a minha família feliz. Mas você vai ver a vida dessa pessoa, essa pessoa não tem tempo pro filho, não tem tempo pra esposa, não tem tempo pra nada, né? Então, assim, será mesmo que ele trabalha igual um condenado porque ele ama a família? Ou será que é porque ele ama o dinheiro? Ou ele ama o status que ele tem que chega pra ele através do dinheiro? Então, tem várias vertentes, né? Quando você tem medo de algo, geralmente não é a primeira coisa que você fala, eu tenho medo de perder a minha mãe, né? Geralmente tem coisa por trás disso daí, tá? Exato. E aí, deixa eu dar um oi aqui pra Oi, Luana. Lu. Beijo, Lu. Tava sentindo sua falta, viu? E aí, gente, o que acontece? Porque que muita gente, às vezes, você tem muita vontade de fazer alguma coisa, né? Você tem vontade de abrir um negócio e aí você precisa divulgar o seu negócio na internet, você precisa gravar um vídeo, você precisa fazer um story, enfim, você precisa colocar a sua cara aqui, igual a gente tá fazendo. Por que você não faz? Porque você fala, mas eu tenho vergonha. Não, isso é o que você fala, como a Carol falou. Você fala uma coisa, mas o medo pode ser que você tá com medo de ser criticado. O que as pessoas vão falar de mim? As pessoas vão me julgar, as pessoas vão, enfim, me criticar e eu não quero isso, né? Então isso é uma coisa que você não controla e veja bem, não tem problema. Por exemplo, no exemplo que a gente deu, né, da pessoa lá que fala que ama a família, mas ele não passa tempo com a família.
Porque ele quer trabalhar para ter dinheiro, só que ele às vezes quer ter dinheiro para dar conforto para a família, né? Mas a prioridade dele não é tempo com a família. Se fosse tempo com a família, ele abriria mão de ter dinheiro para dar com a família. Você tá entendendo? Não é que seja ruim ou que seja bom, é apenas um critério, né? Mas aí, o que acontece? Gente, a gente é criticado o tempo inteiro. A gente já é criticado. Você não sabe disso, que as pessoas te criticam? Você sabe disso. Como é que eu venço esse medo de ser criticado? Você tem que trazer para a tua razão, você tem que trazer para a mente. Eu já estou sendo criticada, então se eu tenho que abrir minha empresa, divulgar o meu negócio, fazer um vídeo na internet, FODA-SE, faça! Dane-se o que vão falar de você, você não é nada, sabe por quê? Ontem você gostava de macarrão, hoje você pode não gostar mais, amanhã você pode voltar a gostar. Então a gente não dá pra falar eu sou assim, assim, assado, porque a gente muda com o tempo. Então a pessoa vai falar de você, porque fulana é isso, fulana tá se achando, fulana... E daí? Você não é. Você sabe que você não é. Deixa a pessoa falar. Outra coisa que... Renata, quem que você conhece que é assim? Solta na roda aqui. Joga na roda da live, daí. Tem outra coisa também, né? Então vamos lá. Você tem medo da crítica. Por que será que você tem medo da crítica? Vamos lá. Isso tem muito a ver com autoestima, né? O que é autoestima? É a estima por si mesmo, né? Então quando você olha lá no espelho, por exemplo, a gente tá aqui fazendo uma live, a gente tá se olhando e tá conversando com vocês. Muita gente tem bloqueios, né? Tem pessoa que chama de medo, pessoa que chama de crença, pessoas que chamam de bloqueios, né? Então você tem um bloqueio. Não, eu não me vejo gravando uma live, eu não me vejo fazendo tal coisa porque eu tenho medo da crítica. As pessoas vão olhar e falar, nossa, olha essas meninas. Nossa, por que elas estão... Nossa, entendeu? E quando você critica, a gente já falou aqui em algumas lives, né? Quando você critica, você está falando de si, você não está falando do outro. Você está falando sobre medos e bloqueios que você tem e que você projeta na outra pessoa. Então, quando você é muito crítica com você mesmo, né? Você tem um problema aí de autoimagem, você tem um problema de autoestima. Então, o que você faz? Para você manter a tua aparência, a tua fama ou a não fama, né? Para você manter aquilo ali, você opta por não fazer. Então, todo medo, ele sai daí, e surge mesmo daí. Aí você vai buscar, por que eu tenho problema de autoestima? Por que eu não me amo o suficiente? O que tá faltando pra mim? Tá faltando pra mim autoconhecimento, tá faltando pra mim saber quem eu sou, quais as minhas limitações, quais as minhas fortalezas, o que eu posso explorar, onde eu posso, enfim. E as suas fraquezas, né, aquilo que você realmente ainda não domina, não tem problema nenhum, porque ninguém domina sempre, a única pessoa que domina 100% de tudo tá no céu e não existe ninguém maior que ele, que é Deus, né? Então, autoestima, né, e medo de você se expor, medo de você... Por exemplo, eu vou dar um medo aqui que eu tive, tá fora do script aqui, mas eu vou dar. Tem um script. Eu fiquei desempregada há muito tempo da minha vida, praticamente uns 3 anos. Quando eu saí, eu trabalhei por... Não vou falar 15 anos, porque senão vocês vão saber a minha idade. Brincadeira. Eu fiquei muito tempo numa empresa. A primeira entrevista que eu fiz quando eu saí de lá, meu Deus, vocês não imaginam o desastre que foi a entrevista. Eu falei exatamente, não esqueça disso. Eu falei assim, a pessoa falou assim pra mim, eu falei com o CEO de uma das franquias onde eu trabalhei muito tempo. Então eu falei com o presidente e ele falou assim, o que você gosta? Aí eu ensaiei, cheguei pra ele... Chocolate. Aí eu ensaiei e falei pra ele assim, eu gosto de planejamento. Eu amo marketing e adoro planejamento. Aí ele falou assim pra mim, não esqueça. Beleza. E o que mais você gosta do planejamento? Aí eu, Meu, aquilo ali acabou comigo, não conseguia falar mais nada. Porque ali eu falei, gente, eu não sei, ou eu fiquei nervosa, ou enfim, eu realmente não tinha me preparado. E aí, sabe o que ele falou pra mim? Se você ama tanto planejamento, por que você não planejou estar aqui? O que você ia falar comigo? Oi, tudo bom? Ok. O que aconteceu ali? Eu fui com medo mesmo, fui lá cheia do querer, errei. Eu poderia ter travado aí, ter parado aí, nunca mais eu fazer uma entrevista e nem nada. Só que
existe uma força na ação. Você tem medo? Vai com medo mesmo. A gente costuma falar isso mesmo. Vai com medo mesmo. E aí, depois de, como eu disse pra vocês, fiquei muito tempo desempregada. Eu comecei a fazer tanta entrevista, o meu irmão tá até aí na live. Ele fazia a seguinte brincadeira: Carolina, você trabalha de fazer entrevista. Esse é o seu trabalho. Você abriu uma empresa de ensinar as pessoas a fazerem entrevista. Tinha dias, gente, que eu fazia entrevista, 3 entrevistas por dia, sem brincadeira nenhuma. Em uma semana eu tinha feito, sei lá, 3, 6, 9, 10, não sou muito boa de matemática, eu trabalho em banco, mas beleza. Então, assim, a gente nunca vai ser 100% nas coisas se a gente não fizer. Sobretudo, se você tem toda a informação, se você não tem, né? Por exemplo, eu tô falando coisa aqui da minha experiência, eu não sou uma pessoa que... A gente faz curso de pessoas, né? Ítalo Marcílio, Nanda Pérez, Bruno Lamoglia, Pablo Marçal, suportáveis. Pablo, amigo. Pablo está na live, zoeira. Um dia ele vai estar, escreve isso daí. Amém, Senhor, selou no céu. Então assim, você nunca vai estar 100%. Você tem uma base, uma experiência. Chega lá e vai e fala aquilo que você sabe, você não precisa inventar a roda. Né? Você quer aprender, você pode aprender, ninguém é 100%. E você vai progredindo, né? Agora o medo, ele trava a gente. O medo, ele nos regride, porque você não cresce, né? E não dá mais para você voltar, você fica na inércia. Então ele te bloqueia. Então você não pode, o medo atrapalha a gente por isso, porque a gente não caminha na vida, né, Dani? E tem um negócio sobre o medo da crítica, como a gente falou que as pessoas vão te criticar, elas já estão te criticando, elas vão te criticar, é o seguinte: quando você tá recebendo crítica, meu amor, é que você tá no caminho certo. Você não tá entendendo, se as pessoas estão te criticando, é que você tá fazendo direito. Se ninguém tá te criticando, se ninguém tá falando que você tá fazendo errado, então você tá fazendo errado mesmo. Que a pessoa tem que te criticar, senão você tá fazendo errado, porque... As pessoas que estão... Não esperem, isso a gente fala por experiência própria. Apoio das pessoas que estão ao seu redor. Não espere. Oi, Vivi! Oi, Vivi! Beijo pra Carol, que chegou aqui. Deixa eu ver quem mais. Ana, maravilhosa, suas lindas. Sabrina, Shirley. Beijo pra todas vocês. Então, gente, vocês vão receber crítica. Agora você vai parar o seu projeto, o seu plano, o teu sonho... Porque alguém vai criticar você. Quando você chegar onde você quer, aí vai inverter. Porque ao invés de criticar, as pessoas vão falar: eu sabia, eu acreditava em você. Então, chinela faz, vai com medo mesmo. E o Pablo Marçal, ele fala assim, que muito dos nossos bloqueios, ou seja, os nossos medos, em muitos casos, né, tem vários tipos de bloqueios, mas assim, ele fala que a gente... espera pela aprovação. Eu fiz até um conteúdo desse na minha página pessoal. A gente espera pela aprovação das pessoas, né? E ele estuda a fundo, né? Da onde vem isso? Quando você tem esse problema de autoaceitação, não, de aprovação do outro, né? É porque provavelmente lá na sua infância você teve pais que te cobravam demais, que exigiam demais de você, perfeição. Não existe perfeição, não existe ninguém perfeito, né? Como a gente já falou aqui. E não existe ninguém que tenha que te dar aprovação. Quem tem que te aprovar é Deus e você aqui. Você vai decidir fazer aquilo, você vai e faz. A consequência vai ser sua, né? Porque se a gente faz as coisas tentando agradar ou achar o que a outra pessoa está fazendo, nunca a gente vai conseguir saber o que acha, porque a pessoa tem um ponto de vista de acordo com a vida dela, de acordo com o que ela viveu. Então não é o teu ponto de vista, não é a tua vida, não é a tua experiência. Então não dá. Entende que nunca ninguém vai estar 100% satisfeito com você. Você não é 100% satisfeito com seu filho, com a sua mãe, com seu pai, com a sua amiga. Então como que você, né, tenta ser 100% para agradar a outra pessoa? Não dá. Nem você é perfeito e nem a outra pessoa. 100% é só Deus. Só. Esquece esse negócio de perfeição. Gente, não dá. Nós não somos perfeitos. Tira esse negócio de perfeição da sua cabeça, porque senão você não vai fazer nada. Você não vai dar nenhum passo pra frente. Vamos pro próximo medo agora. O segundo maior medo do ser humano. O segundo maior medo do ser humano é o medo da morte. Pensei que era da pobreza. Não, o da pobreza é o terceiro. Tá.
O segundo maior medo é o da morte e o terceiro maior medo é o medo de ficar pobre. Agora vamos lá, olha como a gente é racional, mas não é, né? Olha como a gente é evoluído, mas também não é. Porque assim, todo mundo sabe que a gente vai morrer, né? Quem é que não sabe? Todo mundo sabe que vai morrer. Aí a gente também tem medo de ficar pobre. Aí eu pergunto pra você, quem aqui que está na live que é milionário? Quem é rico aqui? Levanta a mão. É até engraçado, né? Ai, eu tenho um monte de medo de ser pobre. Linda, você já tá a vida toda pobre. Deixa eu te contar, tá bom? Tudo bom, né? Então assim, né? Então você tem que trazer, você percebe que ao invés de você deixar ser dominado, eu tenho medo da morte. Ok, mas eu vou morrer. Ó, peraí que a Carol mandou aqui. Eu tenho medo de arriscar e ser julgada, pois tenho um sonho de ajudar desde criança a adultos deficientes. Porém, sempre quando falo, riem de mim. Carol, para de falar. Carol, faz, meu amor. Os deficientes estão esperando por você. O Pablo fala uma coisa. Ele fala o seguinte, quando você... Porque Deus desenhou todo mundo, a imagem e semelhança dele. Então, ele é o dono da sabedoria. Você tem que buscar por isso, né? A sabedoria, não tipo, querida, você é especial, eu te dou toda a sabedoria. Não, você tem que ir atrás disso. Mas como a gente tá falando aqui, nada você vai saber 100%. Se você não começar, as coisas não vão acontecer. E se você ficar com medo do julgamento dos outros, imagina que tem um monte de gente deficiente que tá esperando pela sua ajuda. Imagina que quanto mais você demorar, mais pessoas deficientes vão ficar sem um apoio, um auxílio, e que você poderia estar fazendo, né? O Pablo Marçal fala que se a gente tem a capacidade, se a gente pode abençoar, quando a gente não abençoa, a gente automaticamente amaldiçoa. É forte, mas ele tem um fundamento, né? Então, vai lá, faz, porque além de tudo a causa é linda. Imagina, quem é a pessoa, quem é esse povo que vai sabe, o que eles vão criticar, né? Mas sabe por que eles criticam? Primeiro de tudo, por que você fala? Você fala porque é normal, todo ser humano é assim. A gente precisa da aprovação, a gente tem necessidade de ser aceito. A gente quer pertencer a um grupo, a gente quer pertencer a um grupo. Então a gente fala para as pessoas aprovarem, para as pessoas reafirmarem aquilo. Só que quando você recebe um não, esse não tem um impacto 2 vezes pior para você. Então é muito pior você receber um não do que você receber um sim. Caramba. Psicologicamente é muito pior você receber você perder do que você ganhar, né? Isso é comprovado, por isso que todas as propagandas, 100%, a mídia, tudo é em volta do que você vai perder. O que você vai perder se você não comprar tal coisa? O que você vai perder se você... Não. Então, assim, a primeira coisa, não conte para as pessoas. Como a Carol falou, é um desejo que está no seu coração. Quem vai te ajudar nisso é Deus. É Deus que vai te ajudar. Dobra o teu joelho. Não sei se você acredita em Deus, eu não sei em quem você acredita, mas se você tem fé, dobra o teu joelho e faça uma oração. E ponto. E fecha a boca. E vai fazer o que você tem que fazer. Porque como a Carol falou, essas pessoas estão te criticando porque elas não têm esse dom que você tem e elas não fazem o que elas querem. Então, assim, como elas não fazem o que elas querem, elas não admitem que você também faça. Elas querem você no mesmo patamar do que elas. Se você começar a ajudar as pessoas, se você começar, sabe, a ascender nisso que você quer, você vai provar para elas que é possível realizar um sonho. E elas vão se sentir frustradas, porque como é que você consegue e elas não conseguem? Então, faça, simplesmente faça. Esse seu desejo é lindo, é divino, é maravilhoso. Tem uma questão também nisso que a Daniele falou, que acontece o seguinte, quando a gente começa a mudar... o que é prosperidade? As pessoas confundem com dinheiro, né? Riqueza com dinheiro. E não tem nada a ver. Ser próspero e ser rico, não necessariamente o dinheiro é uma consequência, mas é o quê? É você buscar ser melhor todos os dias, buscar por algo que vá agregar na vida das pessoas, né? Quando você vai, eu não sei uma coisa, eu vou começar a estudar isso, eu vou começar a aprender isso. Depois que eu aprendo, se eu retenho
o meu conhecimento ou aquilo, o pouco que eu sei, se eu retenho, não passo para as pessoas, isso não, eu não estou sendo próspera, eu não estou, ele fala transbordar, né? Eu não estou fluindo, né? As coisas boas que eu estou trazendo para mim, eu estou parando aqui. Então, quando você passa, ainda que você não saiba tudo, quando você passa aquilo com aquilo que você sabe, com o seu amor, com pouco que você já tem, as pessoas sentem. E no mundo, né, espiritual, tem um poder, porque a prosperidade para a sua vida começa a acontecer. Então, você não para, você ajuda outras pessoas e você automaticamente começa a prosperar, né? Você é rica no seu espírito, né? A tua causa, o teu porquê é muito maior do que as críticas, né? Deveria ser. Eu sei que é muito fácil a gente falar, mas a gente trava mesmo. Por isso que a gente fala de agir. Faça mesmo que seja no simples. Começa, você quer ter um sonho de ajudar os deficientes, começa na sua casa, né? Porque assim, também não adianta a gente querer ter sonho de ajudar o mundo e você não ajuda e você não envolve quem tá do seu lado, né? Quem você escolhe para você dividir. Então, começa olhando para o nosso umbigo, né? Quem que eu posso ajudar, que é o meu vizinho, né? Às vezes a gente tá com a despensa cheia de coisa, mas o meu vizinho tá passando fome, né? Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de visão, mas tem que começar dentro de nós, tem que começar do nosso redor. Mendigo, gente, se você sair no primeiro farol, que você sair da sua casa, você vai encontrar um morador de rua. Ajuda ele, dá uma moeda para ele. Que diferença vai fazer na tua vida? R$1 pra você não vai fazer diferença nenhuma. Ah, mas eu não sei o que ele vai fazer. Dane-se o que ele vai fazer. Isso não convém a você. O que tá no seu coração. Exatamente. O que tá no teu coração é o que você... vou lá e vou dar o dinheiro. Eu estou dando com um propósito X. O que ele vai fazer já não me convém. Isso. Você tá fluindo a energia boa. Se a dele não é, aí já não é da tua conta. Exatamente. A Yasmin falou que encontrou a gente por acaso. Não existe acaso. Não existe acaso. Parou aqui, meu amor. Para aqui, já curte a página, já entra todo dia. Toda segunda tem live. Isso aí. Então, aí, gente, o que acontece? Como a gente vai repetir isso pra colar assim, ó, na cabeça de vocês. O medo revela o apego. O medo revela o teu amor. Então, para você não ficar aí passando mal, sufocada com esse medo, você transfere o medo. Por exemplo, eu tenho medo de ficar pobre, tá? Exemplo. Tá bom, mas eu já sou pobre, beleza. Tá, mas o que Gente, eu não consigo ouvir essa porque me dói muito, é muito engraçado. É porque no caso, né, a gente... o seu medo? Não tem esse medo, eu já sou, eu acho engraçado. Eu sou pobre, não de espírito, só de conta corrente. Por enquanto, né? Tudo pobre. Por enquanto. Mas aí você pensa assim, beleza, tá, então o que de pior pode acontecer comigo? Eu vou parar no olho da rua, eu vou parar debaixo da ponte? Ou se eu perder meu emprego, se eu ficar zerado, se eu ficar devendo tudo, eu vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro, de vender qualquer coisa, a Vivi tá aqui na live, ela é especialista em vendas, eu vou aprender a vender alguma coisa, eu vou me virar. Gente, você não vai parar na sarjeta. Então, racionaliza o medo. Acho que o Pupa mandou que tem medo de não realizar os sonhos. Você tá realizando? Sério? Não tá realizando. Então, assim, tá vendo? Você tem que trazer pro racional. Eu tô com medo de algo que já está acontecendo. Meus planos. Meus planos. Então, assim, eu tô dando um exemplo, tá, Pupa? Eu não tô falando que você não tá fazendo isso, tá? Mas eu tô dando um exemplo. Por exemplo, estou com medo de não realizar os meus planos, mas eu não estou realizando. Então, racionaliza, né? E aí, o que a gente faz? A gente transfere o medo para a ação. Então, eu vou amar as minhas ações. Quais são as minhas ações? Trabalhar para ganhar dinheiro, para não ficar pobre. Eu sei que eu vou morrer, então, em vez de eu ficar aqui, ó, no WhatsApp, enquanto eu tô no meio da minha família, eu vou aproveitar a minha família. Você tem medo de perder as pessoas, e aí quando você se encontra com as pessoas, você não dá bola para elas. Você não vai visitar teus pais, você não liga, você não manda uma mensagem. E aí, eu vou falar um negócio pra vocês. Que o próximo medo é o medo de perder o amor de alguém. Eu queria falar só uma coisa. Já falou da morte? Não, né? Medo da pessoa morrer, aí agora é
medo de perder, de Daí a morte vai pra que hora? Tá bom. Tô ansiosa para a morte. Você quer falar a morte da pessoa ou dos parentes? Dos parentes. Ah, então é agora. Então é agora? Então É que é assim, né? O script. Deixa eu só concluir um raciocínio aqui, ó. Vocês já repararam em velório quais são as pessoas que mais choram? As pessoas que mais choram, que mais se debruçam, que mais se descabelam, ou é a pessoa que ama, ou é a pessoa que sente remorso. Sabe por quê? Porque quando a pessoa morreu, tá ali, acabou. Você não pode fazer mais nada. Não tem mais nada que você possa fazer por ela. Ou pra mudar a situação. Então, transfira o amor para a atitude. Eu vou aproveitar a pessoa, eu vou estar com ela ali, sabe? Ah, eu tenho mágoa, eu tenho nananã. Ah, minha filha, mas aí... Pega esse código. Tô toda Pablo, hein? Titi. Tô toda titia. Ele tá patrocinando essa live. Não, é brincadeira. Não é isso que eu vou falar, ele não falou, eu só falei o código. É uma coisa que eu tava refletindo, porque teve uma seguidora que escreveu: eu tenho medo de perder a minha mãe. Eu fiquei pensando nisso. E realmente a gente faz um curso, né, com o Ítalo, e o Ítalo fala... Como que é aquela frase bonita que ele fala? Você torna-se o objeto... Amado. Olha que lindo isso, gente. Você torna-se o objeto amado. Isso. Então ele fala, se o medo está relacionado ao que você ama, por que, gente, ele fala isso? Porque, por exemplo, ele deu um exemplo do Covid, né? Hoje, tem muita gente que não tá nem aí, tem muita gente que morre de medo de ser infectado, né? Então você tem medo, qual é o seu medo? É de você morrer? Aí ele fala o seguinte: então você tem que ter a consciência de que todo mundo um dia vai morrer. Se você não morrer de Covid, você morre de atropelamento, você morre nananã. Então se você viver baseado nesse medo, né, não faz sentido, porque você tem que saber que a única verdade que a gente tem certeza que é que um dia a gente morre, né? E aí ele fala, é porque eu quero ter saúde. Daí você fala, ok, o máximo que você vai poder fazer para ter saúde é se alimentar bem, fazer exercícios, etc. E ainda assim, os atletas, por exemplo, os atletas são especialistas, correm, são saudáveis, mas não quer dizer que eles não vão morrer. Então ele faz assim, que quem tem medo da morte tem que passar a entender o significado dela na nossa vida. Tipo, não é só você que vai morrer, tipo, o mundo vai morrer, entendeu? Então, quando você fica vivendo aquilo, vamos supor, eu tenho medo de ser infectada não porque eu vou morrer, mas não é porque eu não amo a minha vida, é porque eu tenho medo, por exemplo, de infectar a minha mãe. Então, eu amo a minha mãe. Isso é nobre, né? Isso é ok. Só que se eu viver na minha frequência, na minha vibração de não infectar a minha mãe, veja, né? A seguidora falou que tinha medo de perder a mãe também, porque a mãe dela é tudo na vida dela, como de todos nós, imagino, né? E daí, se você vibra só nisso, você deixa de amar a mãe e você ama a ideia de perder a mãe. Porque se o medo está relacionado, né, ao que você ama, se você deixa de conviver com a mãe, igual a Daniele, ela falou, pega o telefone, vai falar com a pessoa, vai visitar a mãe, né? Você vibra tanto na ideia de, por exemplo, o Pulpa falou de ter medo de não realizar os planos. Se você viver apenas com esse medo, ao redor do medo de não realizar o plano, você está amando a não realização. Então, ao invés de você parar e ficar nessa frequência, ame o que vai ir de oposto a isso. Então, faça as coisas, né? Que a ação ela tem um poder. Então, você faça as coisas de modo que você entenda que o que você precisa fazer é aproveite enquanto sua mãe está viva, né? Aproveite enquanto sua mãe está viva, porque se você tiver com medo disso acontecer, vai acontecer. E quando acontecer, você vai ficar ou depressiva, você vai ficar doente, e se você tiver filho, você vai passar isso pro seu filho. Então, é uma coisa que é uma cascata de coisas ruins. Então, quando você ama, quando você tem medo, quando você ama, você tem que tomar cuidado, porque você passa tanta vibração no medo que você vive o medo daquela ideia e você não realiza. É por isso que isso acontece. A gente vive com medo e não realiza, porque você está vivendo e amando a não realização e não vivendo em caminho da realização, entenderam? Nossa, muita verdade. Eu achei a frase que o Ítalo falou, é a frase de Camões: transforma-se o amador na coisa amada. Amada, era isso que eu queria falar, que lindo, né? Você transforma na coisa amada, olha que forte isso, né? Mas é isso aí.
por que a gente fala de você aproveitar o momento? A única coisa que você tem controle, põe isso na sua cabeça, você não tem controle de nada, de absolutamente nada. A única coisa que você controla são as suas ações, tá? E a vida é muito curta pra gente acumular mágoas, que inclusive trazem doenças, para você acumular rancor. E no caixão, acabou ali, não tem nada mais para ser feito, é ali, ponto. Então assim, você sabe que isso vai acontecer, então aproveite, porque os momentos, o bem que você faz, o que não vai sair daqui? Você vai sair daqui um dia. O que não vai sair daqui é o bem que você fez. O bem e o mal, né? Então por isso que a gente fala, faça o bem. Isso não vai sair do coração das pessoas, não vai sair da vida das pessoas. Então por isso que é importante você agir e você se apegar nas ações. Inclusive, você falou do corona, né? E até essa aula do Ítalo, ele fala o quanto a mídia se aproveita do medo. Porque, gente, o que gera mais audiência? O Pedro Calabresa também fala isso. É tudo baseado no teu medo. O que gera audiência? Eles ficam, gente, olha, fica tranquilo, tá? Olha, tá tudo bem. Tem várias pessoas que estão conseguindo se recuperar, tá tudo sob controle. Agora, gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo morrendo, tá um caos. O que você vai fazer? Fulana, pelo amor de Deus, você tá vendo lá o canal tal? Põe no canal tal agora, porque tá falando que vai morrer 300 mil pessoas. Meu Deus do céu, todo mundo se apavora. Nossa, vira aquele pânico, vira aquele escândalo. E aí, você está simplesmente se deixando ser dominado. É isso que você está fazendo. Você está deixando a mídia, a televisão dominar você, porque ele pega no teu medo. E tem outra questão aí, porque assim, as pessoas, o Calabrese falou numa reportagem que ele fala assim, que a jornalista virou para ele e falou, mas Pedro, ele estava fazendo uma crítica, justamente. Não, mas as pessoas não... A headline, né, meu Deus, o título da matéria nunca é... Por exemplo, você vai sempre ler, morreram 20 mil e poucas pessoas de coronavírus. Você não vai ler assim, se salvaram, se curaram, tantas... Por quê? Aí a jornalista vira pra ele, né, e fala assim, lógico, Pedro, não dá clique. Se eu colocar isso daí, não dá clique, né? Então, assim, a nossa mente, ela tem uma programação, né? De você, de fato, a gente falou disso, né? Na questão da nossa, no antepassado, né? A nossa mente primitiva, a gente tem essa tendência a dar mais bola para aquilo que vai fazer mal pra gente do que aquilo que vai fazer bem. Né? Então tá totalmente relacionado com o medo, né? Com o bem e com o mal, com o que dar medo e o que não dá medo. Então, por exemplo, a gente tem essa cultura. E aí tem muita gente que clica e consome porque quer multiplicar notícias, quer ter o que falar, né? E outras pessoas, por outro lado, que era isso que eu queria falar, que ficam de fato doentes, né? Elas ficam com depressão, elas ficam com síndrome do pânico, elas, enfim, porque aquele medo ele se torna algo muito maior, né? A pessoa acaba amando mais aquele medo. Então eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de pegar o coronavírus. Automaticamente aquilo vai entrando na mente da pessoa, que vai dando distúrbio, vai causando uma doença, né? Então é sério isso. Então a gente tem que ter essa consciência. Se você só tá lendo, se você só vê notícias ruins, né? Tem um canal aí que só passa morte, né? Você muda para outro, tá lá também falando de assassino, nanana. Se você não muda aquilo que você consome, dentro de você só vai ter coisas ruins. Então você tem que pensar nisso, você tem que ter consciência disso. O que eu tô fazendo aqui? Eu só tô nesse canal, só tá falando coisa ruim. Eu vou ter que vou ler direito, vou me informar, porque senão a gente se torna alienado também, né? Se a gente só consome conteúdo das mídias, né? Da TV aberta, você não lê o livro, você não lê um jornal, não entra num site, não segue uma pessoa que é estudiosa no assunto, você realmente vai ser uma pessoa alienada, você só vai transmitir
coisas ruins, você só vai pensar coisas ruins, automaticamente você vai ter medo, automaticamente você vai se tornar uma pessoa infeliz, né? E se você tem pessoas do lado, a Dani falou sobre a pessoa que tem medo de crítica, quando a gente começa a ter o autoconhecimento, obter mais informações, você vai entender aí que as pessoas ao nosso redor vão mudar. Vão mudar, não vai ser. Daqui a um tempo, se você decide, eu vou começar a estudar, eu vou começar a ler sobre o que eu quero fazer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você vai perceber que até naturalmente as pessoas vão se afastar de você. E outras pessoas vão ser essas, vão falar, ela tá se achando, ela tá... Deixa falar. Por quê? Você vai ver um outro lado da moeda. A gente tá acostumado, a gente é manipulado. Então a gente tá acostumado a ver um lado da moeda. Né? Então é legal que a gente tenha a nossa opinião, porque a gente conhece os dois lados, não porque você viveu a vida toda num lado só. E é por isso que tem muita guerra aí de PT, de esquerda, de direita, disso, de aquilo outro, porque as pessoas não conseguem ter uma opinião, ser crítica, não tem conteúdo. Então tem que ter o conteúdo, tem que ter a informação. O medo também é a falta de informação, né, Dani? Total. E também existe o medo de descobrir o medo. A gente vai falar, né, nos tópicos seguintes, mas é isso aí, gente. E dando sequência aqui no tópico dos medos, dos maiores medos do ser humano, o medo de envelhecer vem em quinto lugar. Em quinto? Isso. Em quinto lugar, o ser humano, um dos maiores medos do ser humano é o medo de ficar velho. Gente, olha como não faz sentido, né? Porque beleza, se você não quer envelhecer, então você faz o quê? Você morre. Porque todo mundo vai envelhecer. Se você quer ficar pra sempre com uma idade só, você vai ter que morrer. Então não tem jeito. Mas por que a pessoa tem medo de envelhecer? Ou ela tem medo de envelhecer porque ela tem medo da aparência dela mudar, da autoimagem, e aí o que ela tá amando? A aparência. Ou ela tem medo de não ter realizado o que ela quis. Ela ficou velha. Os planos. Envelheceu, viu que a gente sabe, né? Não existe idade para você aprender uma coisa nova, não existe idade para você começar uma coisa nova, mas a gente sabe muito bem que com o passar dos anos, o ânimo, a disposição, enfim, as coisas mudam, né? E aí o tempo vai diminuindo, é normal, é natural. Então, assim, já que você tem esse medo de envelhecer, o que você pode fazer hoje para que lá quando você tiver 70, 80, 90 anos, né, que você chegue nessa idade, você esteja tranquilo, você olhe para trás e fala, poxa vida, né, a gente nunca, jamais vai conseguir realizar tudo que a gente quer, né, isso é uma ambição, assim, impossível, porque a gente muda, né, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra, aí chega lá na frente a gente quer, né, eu não queria coisas que hoje eu quero, amanhã eu vou querer outras coisas, então assim, você não vai realizar tudo, mas você vai chegar e realizar aquelas coisas principais, né, que você queria. Então, pensa nas ações, de novo, foca, o que eu vou fazer para quando eu envelhecer, eu ficar tranquilo, eu ficar em paz, né, e a aparência, né, gente, não... Eu queria falar um negócio. Eu conheço uma pessoa, da minha família até, vamos ver se as pessoas da minha família que tá aí vai reconhecer o que eu tô falando. Super vaidosa, mas muito vaidosa, é uma tia minha, na verdade, já vou falar para você. E ela é muito vaidosa, ela morre, tipo, se associar a ela, dizer que ela parece a minha avó, que a minha avó era bem mais velha e tal, assim, né, aparentemente. Nossa, é um cúmulo pra ela. Só que é incrível, quando você olha, ela... Oh, meu Deus, eu espero que a minha tia não esteja aí. Ela é irmã gêmea da minha mãe. E aí, quando você olha pra ela e pra minha mãe, a minha mãe, ela é super aceita, assim, com a idade, não tem isso. Você vê que ela é uma senhora mesmo, não tem problema com isso. Quando você olha, e elas são gêmeas, quando você olha ela e a minha mãe juntas, é muito gritante, porque a minha tia, que tem muito problema com o envelhecimento, parece mais velha que a minha mãe. E olha que minha mãe é super assumida com a questão do envelhecimento, né? E aí volta naquela questão que a gente tá falando do... Você torna-se... Ai, meu Deus, é tão linda a frase. Torna-se o amador na coisa amada. Torna-se o amador na coisa amada. Porque a pessoa ela é tão cega, a pessoa não consegue ver que ela tá vivendo só esse medo, que ela não percebe que ela tá... olha no espelho e não vê que ela tá sendo aquilo que ela tanto teme, né? A gente já falou numa live com a Nanda sobre crenças, de pessoas, por exemplo, que morrem de medo, por exemplo. Eu tive um problema quando eu era menor, exemplo, tá? E aí eu não quero ser de jeito nenhum igual a minha mãe.
E aí você vibra a tua vida toda tentando ter uma vida que não pareça com a sua mãe. Aí imagina, adivinha o que acontece? A pessoa vive exatamente a vida que a mãe teve. Vira a mãe. Vira a mãe. Porque ela vibrou nesse medo do não ser. E esqueceu de ser. E é inconsciente. Assim, nós vamos falar futuramente sobre isso, mas nós desenvolvemos uma metodologia, inclusive tem uma aluna, será que a Carol tá aqui ainda? Carol, você tá aqui? Você tá aí, fala oi. Tem uma aluna nossa que passou pelo nosso processo. Nós desenvolvemos um processo e dentro desse processo, desse curso, né, nós temos lá uma parte só voltada às crenças. Porque, gente, tudo isso que a gente tá falando aqui é inconsciente. Ela tá. Aqui. Oi, Cá. Beijo, Cá. É inconsciente. Então, os medos, eles são as bases das nossas crenças, tá? Crença não significa só a religião. Tem muita gente que acha que crença é só a religião. Não é a religião, é tudo que você acredita. Tudo, sabe? Tudo. Tem gente que, exemplo, besta. Tem gente que não gosta do chinelo virado porque o chinelo virado a mãe morre, né? Isso é uma crença. Crença do tipo assim, homem não presta. Isso é uma crença. Enfim, tem várias crenças. E já tem o curso de crenças, tá finalizando. Quando estiver pronto, a gente vai avisar. A gente tá, meu Deus do céu, a gente tá muito ansiosa. Estamos na expectativa, porque o curso tá lindo, o curso tá maravilhoso, tá impactante. A Carolzinha fez. A Carol falou, crença é um botão que precisa ser desligado. Exatamente, mas a crença certa, não é assim. Aí tem gente que acha que tem que, meu Deus do céu, crença. Eu tenho 30 crenças, vamos desligar todas? Não. A crença, só a crença que te trava, né? Então, enfim, quando o nosso método estiver prontinho, a gente vai falar dele aqui pra vocês, porém ele vai ser um curso que a primeira turma vai ser extremamente limitada. Vai ser bem limitada. Então, assim, fiquem, Ela vai ser limitada e vai ser seletiva também, né? Tem essa nós vamos abrir um processo de inscrição para as pessoas se inscreverem e as pessoas vão ser selecionadas, tá? Então, fiquem aí de olho aberto, que quando a gente for lançar o curso, a gente vai avisar. Mas, basicamente, da questão de crença, do medo, de bloqueio, o correto é você entender da onde ela vem. Porque tudo que a gente falou aqui, né? Aquilo que você fala, qual é o teu medo? Meu medo é esse. Por quê? Por isso. Não é isso. Tá? Tem umas camadas. O nome do nosso curso, tá vendo? Já fica um spoiler aí do nome do nosso camadas. Mas vamos concluir, senão e aí daqui a pouco profundo, tá? Então, assim, como tá no seu subconsciente, existem técnicas que nós dominamos, que a gente vai cavando, e indo, até chegar no que realmente tá te travando, porque não é o que... fica a dica. Não é o que sai da sua boca. Não é o que você fala, meu amor. A sua crença, ela tá protegida, ela tá lá, toda encalacrada, como diz a nossa master mentora. Ela tá lá toda encalacrada dentro de você, tá? Então, finalizamos a parte dos medos. A gente tem só 8 minutinhos. Carol, você que é boa em fazer o resumo aí, dá uma contextualizada pra gente entrar sobre o que você quer que eu fale. Eu falei tanta coisa que eu fazer o resumo, eu vou fazer outra live de 1 hora, gente. Não, então assim, pra resumir, o medo indica o que você tem amado, tá? Então, toda vez que você se deparar com medo, você se faça a pergunta, ok, eu estou com medo, então o que é que eu estou amando? E aí tem muita gente que protege esse medo, porque é muito frustrante, como a gente deu aquele exemplo lá do dinheiro, é muito frustrante pra pessoa descobrir que ela ama o dinheiro, né? E ela vai falar, nossa, mas pelo amor de Deus, né? Eu sou uma pessoa que, olha isso, que coisa pequena, que coisa pouca você amar o dinheiro, né? É que muitas vezes isso acontece e a pessoa não vê, né? Exatamente. A pessoa vai, o exemplo que a gente deu mesmo, a pessoa tá lá, realmente ela quer dar uma vida, por exemplo, a pessoa passou por muita dificuldade financeira quando era pequeno, passou muita mesmo. Aí ela cresce com isso assim, eu vou crescer, eu vou trabalhar, tem gente que consegue fazer... A gata quebrando a casa. O Simba, o Rei Leão, tá aqui, zoeira. Eu vou trabalhar, eu vou dar de sustento pro meu filho, eu não vou isso, eu não vou aquilo, né? E aí a pessoa, ela realmente
ela, por essa energia toda, por essa vibração também no não, ela consegue mesmo, ela conquista. Mas ela diz que o motivo principal dela é porque, primeiro, ela não quer passar por isso e não quer dar isso para os filhos, ou seja, é amor, né? Mas ela se envolve tanto naquilo que ela não percebe que o que ela menos dá para a família é amor. Porque ela tá dando dinheiro. Dinheiro não é amor, dinheiro é um meio, ele não é um fim. Exatamente, exatamente. Então, para que você possa transferir, eu tenho medo de perder alguém, eu tenho medo, não. Então, transfira o medo para a sua ação. Então, para que eu saiba que eu vou ficar tranquilo quando essa pessoa morrer, então eu vou amá-la. Então eu vou aproveitá-la, então eu vou, enfim, né? Transfira o que você sente para a ação, porque o que não vai sair daqui é a ação benéfica, tá? Então, não viva o medo. Exatamente. Viva o que não vai te levar para aquilo, viva aquilo. Mas é óbvio também que se você ficar feliz, não vou ter medo, não vou ter medo, não vou ter medo, você vai ter medo. Medo de ter medo. Não é assim. Tem que relaxar, né, galera? Tem que, assim, a vida ela tá aí para ser vivida. Deus fez o céu, a terra, nos fez de imagem semelhante dele, para que a gente pudesse aproveitar, desfrutar, né? Descanso é desfrutar. Até postei ontem lá no Stories. Descanso é desfrutar. Deus fala assim, Deus criou o céu e a terra, Deus criou o mar e os peixes. Aí fala assim, lá em Gênesis fala, e viu Deus que era bom. Quando ele fala isso, e viu Deus que era bom, ele contemplava. No 7º dia, ele descansou. Não porque Deus estava cansado, é porque ele queria ensinar a gente a contemplar aquilo que a gente faz. Se hoje a gente trabalha, né? Você não pode viver só do trabalho, você tem que contemplar os frutos do seu trabalho, né? Você é casada, você tem que contemplar aquilo que você... Não dá para você só agir e esquecer de desfrutar, né? Isso, exatamente, excelente essa colocação. Então, assim, a única coisa que combate o medo, pra gente finalizar, sobrou tão pouco tempo, isso é super importante, não é a coragem. Você deve ter pensado aí, medo. O que vocês acham? O que você acha que combate o medo? Vamos só falar pra gente ficar salva nessa live. Gente, o que combate o medo é a esperança. Esperança. Por que a esperança? Esperança é de esperar. Então eu espero que tudo vai ficar bem. Eu espero que tudo vai dar certo. Por que Jesus é a nossa esperança? Porque a gente confia nele. Se você não acredita em Deus, você deposita em alguma coisa, você acredita no amor, você acredita, sei lá, em Buda, você acredita que alguém maior do que você tudo vai dar certo, tudo está contribuindo para o seu bem. Então, a pessoa que espera, ela combate o medo, porque ela fica assim, não, mas eu espero, eu tenho a esperança. Ela age, mesmo que, né? Mesmo que esteja com medo, ela age, né? Exatamente. Deixa eu só colocar aqui uma coisa que a gente viu na live do Ítalo, né? Esperança é esperar um bem distante. E o primeiro bem distante, gente, olha que lindo isso. Se cair, a gente volta. Quem eu vou ter sido quando a minha vida acabar? Quem eu amei? Agora olha isso. O sentido da vida não está em ser amado, mas sim em amar. Nossa. Uma pessoa... Quero bater palma. O Ítalo é demais, né? Uma pessoa que não se dedica a amar os outros, eu tô lendo aqui o que ele falou. Uma pessoa que não se dedica a amar os outros não tem esperança. E se ela não tem esperança, ela tem medo. Logo, a vida é um mal-estar para ela. Alguém que diz, eu não tenho ninguém para amar, na verdade está dizendo que não tem ninguém que te ama. Porque você tem um monte de gente para amar. Forte, né, gente? Isso, sensacional. Muito forte. Então a gente fica tudo muito assim, muito eu, meu umbigo, eu quero ser amado, quero ser feliz, não quero perder, não. Tira o olho do seu umbigo. Eu queria aproveitar o que eu pensei agora, né? Jesus Cristo, ele nasceu para servir. O tempo inteiro que ele esteve na terra, ele serviu. Ainda depois dele partir, né, sair da terra, porque ele ainda é vivo, né? Nós acreditamos, ele ainda nos serve.
não é nosso empregado, não nos deve nada, mas ele ainda nos serve, ele ainda nos abençoa. Ele nos serve porque Deus, né, através da criação de Deus, Deus nos serviu com a natureza, com saúde, A graça, né, com a graça, com o dom. Você pode ir e vir, você pode trabalhar, você pode conquistar, né? Então as pessoas vivem mais paralisadas no medo de não fazer do que ao invés de olhar com esperança aquilo que Deus deixou pra gente, né? Que é a nossa saúde, a nossa capacidade, a nossa imagem e semelhança dele, né? Então a esperança, né? É fé, vai cair daqui 2 minutos nossa live. Só vou então, para finalizar, deixar aqui um trecho da música que vocês vão identificar qual que é. Temos 2 minutinhos, ó. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Completa a frase. É preciso saber viver. Então, ó, é tudo escolha, gente. É tudo livre-arbítrio. Tá na sua mão. Tá na sua mão. Gente, a gente tem 1 minuto e 19. Se vocês quiserem colocar algum comentário aí, a gente... Vamos abrir só pra se tiver perguntas, tá? A gente vai finalizar. Essa live vai ficar salva no nosso feed. É preciso saber viver. E a gente, lindas, ó.